A verdade é que nós vivemos um momento em que a concentração bancária, ficando os recursos de 80% nas mãos de apenas 5 bancos, custa muito caro ao povo brasileiro. Custa muito caro na medida que as micros e pequenas empresas, mesmo antes da pandemia, tinham uma dificuldade gigantesca de acesso ao crédito. Quando obtinham algum acesso às taxas de juros altíssimas, em termos de taxas reais de juros altíssimas, a agricultura familiar, aquela que produz alimento de fato, que leva alimento à mesa da população brasileira, com todas as dificuldades possíveis, ou quase impossível, acessar alguma política de crédito, a não ser dos parcos recursos públicos que são destinados, e depois do golpe aplicado à presidenta Dilma, recursos em quantidade cada vez menores e com taxas mais altas. E nós temos também a grande dificuldade porque passam os municípios pela maneira como são distribuídos os recursos na União. Eu peguei esses 3 para mostrar como a nossa economia fica engessada quando se refere ao atendimento da maioria da população, da maioria daqueles que produzem a riqueza no Brasil e precisam da atenção do Estado. E quando vem a pandemia, esse quadro ainda aparece mais. Esse quadro, ele fica ainda mais iluminado. Imagine que, segundo informações, os privados, quando oferecem algum recurso para a micro e pequena empresa, agora na pandemia, são com taxas de juros altíssimas, exigindo um monte de garantia e não honram o acordo dos 15%, ou seja, 85% o governo federal banca do risco. Ora, esse papo que banco tem aversão ao risco, com a margem de lucro desses bancos historicamente, é gigantesca. Numa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, estávamos discutindo sobre o setor financeiro e técnicos da comissão, não técnicos da liderança de um partido ou de outro, mas técnicos de carreira da nossa Câmara de Deputados, extremamente competentes, diga-se de passagem, fizeram um cálculo que, em termos reais e absolutos, no frigir dos ovos, os bancos pagam em torno de 8% só de impostos. 8%! Qualquer cidadão paga aí 20%, 25% de impostos, qualquer empresa paga mais de 30%. E os bancos não pagam impostos nenhum. E seus lucros são altíssimos. E com isso, dificultam o acesso da micro e pequena empresa, privilegiando só os grandes, porque esses têm garantias, não precisam do dinheiro e quando conseguem com juros bastante saltados. A agricultura familiar, então, é pior ainda, porque em alguns casos não tem nem a titularidade da sua propriedade, não tem como oferecer garantia e o acesso ao crédito fica por conta de suas cooperativas, associações e muito mais da sua iniciativa do que do papel do Estado para atender um setor tão importante. Estamos falando de mais de 5 milhões de famílias que vivem diretamente da agricultura familiar, mas mais do que isso, que atendem milhões e milhões de pessoas. E por fim, nesta pandemia, a situação dos municípios, onde esta Câmara de Deputados tem feito um trabalho exemplar. Eu diria que na história desse país, esta Câmara nunca trabalhou de forma tão organizada, tão comprometida, com uma missão tão definida, como de enfrentar essa pandemia nos seus aspectos de crise sanitária, de proteção social e também econômica. Entretanto, nesse momento, olhando para o futuro, eu fico bastante preocupado. E digo que esse eu fico, não sou eu, não é só a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas o povo brasileiro hoje olha para o futuro com muita preocupação. Sem esperança nenhuma, sem nenhuma expectativa. Você imagine o dono de uma pequena empresa olhando essa sessão, ele fala o seguinte: que adianta esses deputados fazerem isso se o presidente da República não faz a coisa acontecer, se ele não tem iniciativa nenhuma para a vida das pessoas? Os municípios desesperados, com o número de pessoas infectadas, precisando de atendimento, e o dinheiro que o governo fala todo dia na televisão que está chegando, não chega, não tem o dinheiro lá. O microempresário que fica olhando e fala: e agora? Vou fechar minha empresa, como eu vou pagar a folha de pagamento? Como eu vou pagar os meus funcionários? Como eu vou pagar os fornecedores? O que vai acontecer
com 5 mil municípios, pelo menos, que vivem quase que exclusivamente da agricultura familiar e da micro e pequena empresa. Ao contrário do que pensa Paulo Guedes, que é aquele que toca de fato o governo Bolsonaro e Mourão, ao contrário dos dados que ele enxerga, e eu não sei onde ele lê esses dados, não sei que livro que ele estudou, mas nos livros de economia que eu estudei não tem nada a ver com isso, os dados do IBGE, do IPEA também não falam isso. Aquilo que ele disse naquela reunião de ministros não é verdade. Quando se incentiva mais a grande empresa do que a pequena, se concentra a renda e se aumenta a miséria. 72% do emprego está na micro e pequena empresa. Quando você congela salário do servidor público ou privatiza, você elimina o instrumento de redução de desigualdade social e de redução de desigualdade regional, elimina, permitindo que a concentração regional e social também continue crescendo. Olha só, e principalmente, quando você defende as privatizações, nesse momento, como o deputado Afonso Florencio, de forma muito nítida, observou mais um golpe naquele projeto de saneamento, mostra quem está dirigindo esse país. E eu quero agora, depois dessa leitura de 7 minutos, orientar para o futuro. Um futuro de um Estado sendo destruído a cada instante. Um Estado que tem o apoio de Bolsonaro, de seu vice-presidente, General Mourão, cujo mentor econômico é Paulo Guedes, e tem o apoio da elite nesse país. Porque eu vejo na imprensa as críticas ao Bolsonaro, e concordo com todas, defende a ruptura democrática, não respeita o Estado de Direito, não respeita essa pandemia, incentiva a morte, é um genocida. Eu concordo com tudo isso. Ele é isso, de fato. Mas eu não ouço os grandes meios de comunicação falarem da política econômica genocida de Paulo Guedes. Quando pedem a cabeça de Bolsonaro, eles não falam que precisa mudar a política econômica e social desse país, que está levando milhões à miséria e, infelizmente, à beira da morte. É isso que nós temos que refletir nesse momento. Se nós temos uma escola econômica que dirige esse país, que nessa pandemia leva à morte de milhares de pessoas, de dezenas de milhares já, pode chegar a centenas de milhares, ao mesmo tempo a saída é pior. E quando durante a pandemia já se privatiza a água, já se dá todo o respeito aos bancos coitadinhos, tão aversos, tão preocupados com o risco, coitado dos bancos. Ou quando fala-se em privatizar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil durante a pandemia, você aí sim entende a insensibilidade de um governo, a irresponsabilidade de um governo no coletivo, não é o Bolsonaro, o Mourão ou o Paulo Guedes, no coletivo, um governo que não tem compromisso com o seu povo, com a maioria do povo que o elegeu. Nesse sentido, olhando o futuro, só há um caminho para o nosso país. É preciso o impeachment, mas não basta só a saída de Bolsonaro para que o Mourão fique e para que Paulo Guedes fique aplicando as suas políticas. Ou que tire Paulo Guedes, mas coloque um outro economista da mesma linha, sendo o posto Ipiranga de todo o governo, atenuando, enganando com um discurso difícil, mas aumentando a miséria desse país. Por isso, colegas parlamentares, senhoras e senhores, o caminho que devemos seguir é o caminho de imediatamente pedir o impeachment de Bolsonaro, imediatamente aprovar a PEC 37, chamar uma nova eleição para que o povo possa escolher o destino do seu país, fazendo com que a gente possa retomar o caminho da justiça social, do desenvolvimento, mas também do respeito no resto do mundo. Não podemos continuar sendo um pária para todo o resto do mundo, sendo motivo de gozação, um país tão rico como esse, tão trabalhador, para o resto do mundo. Por isso, só há uma saída fora Bolsonaro.